presidente Lula era para ser empossado ministro, vazou uma escuta ilegal. Um juiz não pode fazer escuta ilegal. É uma vergonha. Vazou e não deixou o presidente Lula ser nomeado ministro. Quem é que ele pensa que é? O que não pode é esse juiz Sérgio Moro, de novo, ir lá e, através de uma articulação safada e sem vergonha com a Polícia Federal, impedir o Lula de sair da prisão. Safada e sem vergonha. Cobrei isso, inclusive, do ministro. Temos autoridade do judiciário? Pelo que vimos ontem, não. Uma barbaridade o que aconteceu. Vocês podem até não aprovar ou até não concordar com a decisão do desembargador Favretto, que mandou liberar o presidente Lula. Isso é fato, pode não concordar. Agora, a discordância judicial tem que ser provocada pela parte, seja ela a defesa, seja ela o Ministério Público. O que não pode é ter uma discordância judicial e um juiz de primeira instância, militante político, ligar para a Polícia Federal, mandar não cumprir uma ordem, depois articular com outro desembargador para que reveja a ordem daquele que mandou soltar o presidente Lula. Vamos recompor a verdade. Sérgio Moro não tinha autoridade de mandar parar o cumprimento de uma decisão judicial de segunda instância. Liga de Portugal depois de tomar o seu vinho, dando ordens à Polícia Federal de Curitiba. Quem é que ele pensa que é? E aí manda segurar o mandado de soltura do presidente Lula, até articular com o senhor Gebran, doutor Gebran, que foi relator do caso do Lula e que também não estava de plantão, e tira a decisão de um outro desembargador. Aí o desembargador que deu a decisão, porque estava de plantão, portanto, estava nas suas funções, reitera a decisão. E fica a Polícia Federal esperando, em conluio, esperando uma articulação com um outro juiz até o final da tarde para não deixar o presidente Lula sair. Que judiciário é esse? Que espécie é essa? Se não queriam essa decisão, recorressem. Não tem Ministério Público? Recorre! Tem para onde recorrer? Não tem também plantão no STJ, no STF? Agora, fazer esse convescote, essa articulação, é vergonhoso para as instituições desse país. Nós estamos sendo motivo de crítica de graça no exterior. Instituições que não se dão ao respeito. Esse Sérgio Moro já cometeu barbaridades absurdas. A primeira foi levar o presidente Lula sem nenhuma necessidade, gastando dinheiro da Polícia Federal, helicópteros, escopetas, gente armada. Tirou ele de casa para prestar um depoimento no aeroporto. Que graça é essa? Ele nunca tinha se recusado a prestar depoimento? Não, mas tinha que fazer o show para a Rede Globo de televisão, em todos os horários. O show do Sérgio Moro, ele não é o herói? O que é? O presidente Lula é troféu dele? Quando o presidente Lula era para ser empossado ministro, vazou uma escuta ilegal. Um juiz não pode fazer escuta ilegal. É uma vergonha. Vazou e não deixou o presidente Lula ser nomeado ministro. Porque o presidente Lula é um troféu para o Moro. Ele tinha que prender o Lula. E prendeu também numa operação desgraçadamente ilegal, se não ilegal, antiprocessual. Porque sequer deixou o presidente Lula fazer todos os recursos que podia fazer no TRF4. Por que Lula está preso? Eles têm que responder qual é a prova. Que crime cometeu? Corrupção passiva? Para ter corrupção passiva tem que ter levado um benefício. Qual foi o benefício? Objetivamente que o presidente recebeu? Um apartamento que nunca foi dele, que não é dele? Qual foi o benefício que ele deu? Tem que ter ato de ofício? Essa gente está maluca? Não, mas tem que prender Lula. Tem que prender Lula porque não querem disputar com Lula nas urnas. Medrosos! Vocês deram um golpe nesse país. Tiraram a Dilma. Estão com medo? Estão com medo? Vocês não tinham tanta coragem? Não eram donos da verdade? Vocês não vinham aqui e Palocci é o dono da verdade, senadora. Antônio Palocci está contando. Palocci está falando tudo. Eu gostaria de ter minha palavra assegurada. O que não pode é esse juiz Sérgio Moro, de novo, ir lá e, através de uma articulação safada e sem vergonha com a Polícia Federal, impedir o Lula de sair da prisão. Safada e sem vergonha. Cobrei isso, inclusive, do ministro Jungmann. Como que um órgão executivo não cumpre uma decisão judicial? É um absurdo isso.
Por isso, não tem outra saída para o Lula a não ser a sua liberdade. E nós lutaremos por ela. É Lula livre. Senhor presidente, para usar e ser breve nos 5 minutos que me cabem nesta comunicação, agradecer a ênfase, a chamada pelo meu nome, senador João Alberto. Eu queria dizer que é preciso refrescar a memória de alguns colegas que aqui vêm com o velho mantra, ou a repetição daquilo para se tornar uma realidade, de que há politização do Poder Judiciário. Sim, há politização, e vou dar a prova dessa politização na nota que eu vou reler, porque parece que não foi suficiente ter lido ontem, da União Nacional dos Juízes Federais, a categoria que representa a Justiça Federal. Nessa nota oficial, manifesta seu mais profundo repúdio diante da decisão proferida em plantão judiciário no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinou a soltura do senhor Lula, esclarecendo ao povo brasileiro que a referida decisão não é juridicamente válida e tampouco merece qualquer crédito pelo seu caráter ilegal e manifestamente contrário aos princípios que regem decisões tomadas em sede de plantão judiciário, violando a sistemática de funcionamento prevista pelo Conselho Nacional de Justiça. Não é a senadora Ana Amélia que está falando isso, é a União Nacional dos Juízes Federais, e que diz que a decisão proferida pelo desembargador, oriundo do chamado 5º Constitucional, apenas demonstra que é necessária uma profunda reformulação do Poder Judiciário em razão do aparelhamento político que este órgão sofreu nos últimos 15 anos, colocando a nu situações esdrúxulas de indicações políticas. E esse também tem que ser o crivo para a Suprema Corte, senador Lazia Martins. A desembargadora, a ex-ministra Eliana Calmon, numa entrevista à BBC News Brasil, disse que o desembargador enxovalhou o judiciário e defendeu que ele seja investigado por possível falta disciplinar. Reconhecida por chefiar com rigor o CNJ quando foi corregedora, defendendo punição a juízes suspeitos de irregularidades, a quem chamava de bandidos de toga, Eliana Calmon não poupou críticas ao desembargador que mandou soltar Lula. Abre aspas, ele quis criar um fato político e usou a magistratura para criar esse fato político. Usou a magistratura e infringiu o princípio de que você deve ser imparcial. Isso é grave, principalmente quando essa imparcialidade tende a atender a um interesse político eleitoral. Queria também aqui, e para Vossa Excelência me concede uma parte? Nesse caso, o regimento não permite, porque é uma comunicação inadiável. O senador Lindbergh Faria teria imenso prazer. Vossa Excelência não quer o debate, senadora? Eu obedeço à presidência e ao regimento interno do Senado. Exatamente. Obrigada, senador. E para terminar, no artigo hoje, a pena de plantão, a jornalista Miriam Leitão, e peço a transcrição nos anais, abre, no segundo parágrafo, as idas e vindas da ordem de soltura de Lula ficará como um ato sem cabimento de um desembargador que tentou usar de forma equivocada o período em que respondeu pelo tribunal como plantonista. A questão do judiciário é mais grave. Hoje o temor que existe é de politização das decisões de alguns dos magistrados de instâncias superiores. O sinal mais revelador desse risco, diz Miriam Leitão, foi dado pelo ministro Dias Toffoli, que vai assumir em setembro a presidência do Supremo Tribunal Federal. O que pesa sobre o país, continua ela, é a dúvida sobre a sua primeira lealdade. Se será as leis e a Constituição ou as convicções com as quais foi para o STF. O evento de Porto Alegre é apenas um alerta de como se pode usar de forma errada um poder temporário dado à instituição e não à pessoa que exerce o cargo. Mais claro do que tudo isso que está escrito, e eu peço a transcrição do artigo A Pena de Plantão, da jornalista Miriam Leitão, publicado hoje no jornal O Globo. Não há mais nada a falar sobre isso, dadas as manifestações eu diria, de 8 em cada 10 magistrados fazem críticas severas à atitude tomada no âmbito da Justiça Federal na 4ª Região, em Porto Alegre. E, para terminar, uma boa notícia, senador.
no dia 1º de agosto, vai reabrir as portas da Beneficência Portuguesa, lá de Porto Alegre, ampliando o atendimento para a população, especialmente na região metropolitana, mas também no interior. E queria aqui fazer um registro especial sobre o trabalho extraordinário liderado pelo CIMERS, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, liderado pelo Dr. Paulo de Argolo Mendes, que tem se envolvido diretamente nessas questões de saúde e mobilizou, através do CIMERS, instituições como a Fundação São Miguel de Gramado, que vai fazer a gestão da Beneficência Portuguesa. Também participaram o diretor executivo do Hospital Sírio-Libanês, lá de São Paulo, envolvido nessa força-tarefa, Fernando Torelli, o presidente do Beneficência, Augusto Veit, presidente em exercício do Conselho da Beneficência Portuguesa, André Ferreira, e o presidente do CIMERS, Paulo de Argolo Mendes, e na pessoa dele eu cumprimento todos os médicos e toda a comunidade do Rio Grande do Sul envolvida na recuperação da Beneficência Portuguesa de Porto Alegre, que abre as suas portas no dia 1º de agosto. É uma auspiciosa notícia para toda a população da nossa cidade, da nossa bela capital. Muito obrigada.